Eu agradeço ao convite para participar dessa tão interessante sessão, em que se discutem vários tipos de consequências da pandemia pela Covid-19 e caberá a mim discutir o interessante tema das relações da pandemia com as humanidades, com as artes em especial. Sempre houve arte e literatura sobre pandemias, pela razão simples de que sempre houve pandemias. E é através dos símbolos, dos códigos, dos indícios trazidos pela ficção, que nada mais são do que mentiras artísticas que nós criamos, como dizia Oscar Wilde, são criadas para explicar, para dar vazão, para oferecer uma interpretação, um sentido sobre essa impressionante experiência humana de horror, de medo, de desespero que representa uma pandemia. E a arte responde a tudo isso. E, na minha opinião, jamais deixará de exercer esse papel, que é parte da própria condição humana. Porque ao longo dos tempos, a arte permitiu reflexões sobre o homem e o seu papel no mundo. Se nós lançarmos um olhar sobre a nossa própria história e voltarmos ao tempo da peste, que matou quase um terço da população europeia no século XIV, nós poderemos observar que os seus reflexos foram sentidos em todos os campos da atividade humana. O pânico, a insegurança e o sofrimento com as mortes causadas por aquela pandemia trouxeram questionamentos profundos sobre a capacidade das divindades em fazer frente às ameaças à sobrevivência de nossa espécie, impregnando a produção artística com temas da vida presente. Isso é muito fácil de ser entendido, porque se Deus era incapaz de proteger o homem frente às mortes causadas pela peste, ou seja, se a crença não produzia a proteção que se imaginava, não seria então casual que surgisse naquele período obras clássicas da literatura, como o Decameron de Boccaccio, por exemplo, em que 10 jovens resolvem se esconder da peste fugindo para longe da cidade e passam esse período de isolamento social, que nós tão bem conhecemos hoje, contando histórias uns aos outros, muitas delas sobre sexo, traições e outros temas então proibidos. Ou seja, a vida presente e não mais Deus. Não poderia ter sido também igualmente casual que nas artes visuais, na pintura, por exemplo, surgisse o erotismo pagão, como se vê nas pinturas de Botticelli. Eu lembro a clássica pintura O Nascimento de Vênus, que mostra um corpo feminino lindo, não é? Saído de uma concha. É o homem voltando o rosto contra Deus, voltando-se para o próprio homem, dizendo estar descrente quanto ao poder da divindade em resolver os seus problemas, em cuidar de suas ameaças. E o homem passa então a viver o presente, a beleza do corpo, os prazeres da carne. Não é à toa que até mesmo a Igreja Católica, nesse período, modifica o texto bíblico. Vejam, senhores e senhoras, a importância disso. A Igreja decide acrescentar ao texto original da Ave Maria o agora e na hora de nossa morte. Pois as populações morriam aos milhares e Deus aparentemente não conseguia evitar a catástrofe. Então, a religião católica pede que Deus atue e proteja. Eu iria além em minha tentativa de compartilhar com a audiência a dimensão das respostas humanas às pandemias, dizendo que Shakespeare perdera vários familiares diretos pela peste. 2 filhos, dizem, uma irmã. A cidade de Stratford, onde ele nasceu, onde depois viveu a sua velhice e a morte, sua cidade natal, teve em certo momento da peste quase 8 a 10% da população dizimada pela pandemia. Não é, portanto, casual que Shakespeare tenha produzido uma literatura, talvez a mais importante de todas como corpo literário, voltada para o homem e não para Deus.
Ninguém na história da literatura descreveu com tamanha precisão os tipos humanos que nós conhecemos, como o fez Shakespeare. E isso é parte de uma desilusão generalizada com a capacidade de Deus em lidar com as tragédias humanas. Os senhores não precisariam ir tão longe na história da cultura. Após a Primeira Guerra Mundial, com suas lutas de trincheiras, poucas matanças na história do homem foram tão sangrentas como as lutas de trincheira da Primeira Guerra, os embates homem contra homem, que surge depois como expressão desse descrédito com o homem. Na arte, por exemplo, nas artes visuais, eu lembro a fonte de Duchamp, que é na realidade um objeto para micção e que é proposto como arte, ou seja, a arte sendo a não arte. Há também as marcas trágicas da destruição causadas pelo homem nas guerras, que se vêem nas obras de Max Ernst ou no instinto humano de reparação, nas cores vivas das telas do russo Kandinsky. Na Segunda Guerra, por exemplo, o silêncio que se vê na obra de Pollack ou Rothko mostram a incapacidade de pintar um ser humano normal, pois a guerra revelara o seu lado mais brutal e animalesco. Então se vê aquelas telas com manchas e rabiscos, tintas jogadas ao acaso, mostrando traços incompreensíveis, como era o homem, incompreensível naquele período da Segunda Guerra. Se os senhores e senhoras tiverem a oportunidade de observar uma pintura de Francis Bacon que se chama O Homem com o Cão, os senhores notarão a falta de nitidez das imagens, que é um reflexo de um tempo de brutalidade incompreensível que a arte indicia. Se a obra clássica A Divina Comédia, de Dante Alighieri, for analisada sobre esse mesmo olhar histórico e até antropológico, nós podemos dizer que antes, mesmo na primeira metade do século XIV, Dante falece em 14 de setembro de 1321. Nós celebramos esse ano 700 anos de sua morte, não é? Já na Divina Comédia, sua obra principal, observa-se uma tentativa da Igreja, veja as indas e vindas dos fenômenos históricos, a tentativa da Igreja em resgatar a possibilidade de salvação através de Deus. Existe o perdão possível para os pecados, não no inferno, mas no purgatório. O purgatório, na realidade, é uma criação, uma concepção da Igreja Católica, que é um elemento fundamental da obra Divina Comédia, não é? É o inferno, o purgatório, o paraíso. O purgatório é a possibilidade, é o salvo-conduto que tem o homem de chegar ao paraíso depois de pagar seus pecados no purgatório, e assim poder ficar ao lado de Deus, dos santos e dos virtuosos. São essas, portanto, as idas e vindas das relações entre Deus e o homem, e que aparecem claras durante pandemias. Na Peste, grande obra do existencialista franco-argelino Albert Camus, Prêmio Nobel de Literatura, o autor escolhe como epígrafe, isso é interessante, um fragmento de uma obra mais antiga, de 1722, chamada O Diário do Ano da Praga, de Daniel Defoe. É o mesmo Defoe que escreveu Robinson Crusoe, que nós lemos quando criança, não é? Obra muito popular. Nessa obra, O Diário do Ano da Praga, ele descreve o ânimo que havia na epidemia de peste de 1665, na Inglaterra, quando só em Londres morreram cerca de 100 mil pessoas. Como a desgraça não costuma vir sozinha, no ano seguinte à peste, houve aquele grande incêndio que consumiu por 3 dias várias regiões da cidade inglesa, né, de Londres. Houve a destruição quase total da Catedral de St. Paul. Por pouco não se destrói o Westminster, não é? Também na primeira metade do século XIX há um romance chamado O Último Homem, de Mary Shelley. É a mesma Mary Shelley de Frankenstein, sua obra clássica. Nesta obra, O Último Homem, é descrita uma pandemia que extermina toda a humanidade, exceto um indivíduo. E esse derradeiro ser humano faz uma última reflexão ao final da obra, em que ele fala que havia selecionado alguns livros, mas não seria necessário
porque agora todas as bibliotecas e livrarias do mundo estariam abertas só para ele. Há também um conto fantástico de Edgar Allan Poe que se chama A Máscara da Morte Vermelha. Eu não sei se os senhores e senhoras leram. Ele fala da vida quase esquizofrênica da nobreza e dos príncipes num palácio, enquanto a população sofre por meses e morre nas ruas devido a uma terrível pandemia. Depois de alguns meses de confinamento, em que a nobreza e os príncipes continuam a usufruir de seus privilégios cerrados nos palácios, não é? Enquanto o povo morria nas ruas, há um baile de máscaras. E aí então surge a hora da verdade. Entra uma figura de máscara vermelha no meio do salão, que era a metáfora da morte ali personificada. Ou seja, a morte atingiria a todos. Quem de nós não recebeu de alguns amigos economicamente privilegiados algumas mensagens de WhatsApp durante a pandemia da Covid-19 falando sobre vinhos que tomaram, pratos saborosos que degustaram durante o confinamento, numa prova de total desrespeito com o sofrimento que graça por nossas ruas e que não é diferente do conto de Allan Poe. Veja como a literatura reflete essas realidades das pandemias. Mas a Peste de Camus, para mim, é a mais contundente de todas as obras sobre epidemias. A peste invade a cidade portuária de Oran, matando ratos e depois pessoas, às milhares. É uma epizoonose, ou seja, começa no rato e depois se transfere ao homem. Há descrições muito claras nessa obra, não é? A negação da realidade, a busca de culpados, a corrida desenfreada e quase suicida aos prazeres do presente, a descrença nas divindades e o hedonismo aparecem claramente, o prazer presente. Lembram hoje as festas clandestinas durante a Covid? Não é diferente do que é descrito na literatura, por exemplo, em Oran, durante a Peste de Camus. O mesmo se pode extrair do Decameron de Boccaccio ou da tela O Nascimento de Vênus de Botticelli. Mas na Peste de Camus, há como elemento adicional o fato histórico terrível da ocupação nazista na França, produzindo não a metáfora, mas a certeza do isolamento imposto, compulsório de um país ocupado. Pois quando o povo é submetido ao confinamento pela força da ocupação das tropas alemãs, cria-se uma condição psicológica de exílio, que é o exílio da realidade e o exílio interno, o exílio dentro de si próprio, muito bem explorado na obra de Camus. Também na gripe espanhola de 1919 a 20, mais de 50 milhões de pessoas perderam a vida, dizem que até 100 milhões de pessoas faleceram. E ela era especialmente cruel em populações nativas, que não tinham a imunidade, como se dizia a gripe. Na Samoa Ocidental, por exemplo, 1/4 da população perdeu a vida. É a metáfora das mortes dos mais pobres, daqueles que não podem se proteger do confinamento em suas casas, pois seu sustento depende da rua. Ao contrário das guerras, cujas mortes e destruição temos o justificado fascínio de deixá-las muito bem registradas nos documentos oficiais e registros históricos, as pandemias tendem a ser escondidas, negadas por autoridades e por parte significativa da sociedade, e também manipuladas politicamente. Elas costumam deixar mais marcas silenciosas, que aos poucos têm seus indícios revelados na nossa memória coletiva, principalmente através da cultura, das humanidades, das artes. Contudo, as epidemias deixam marcas indiscutíveis na ficção, porque é nela que aparecem as entrelinhas do nosso comportamento. Porque as epidemias revelam a fragilidade do corpo biológico frente ao desconhecido. Quem não leu Moby Dick, o monstro marinho indestrutível pelo ser humano? A metáfora criada por Herman Melville, na metade do século XIX, é o exemplo da força da natureza. Mas há outros exemplos de monstros que atacam pela saúde. Não sei se os senhores e senhoras lembram o texto clássico de uma peça teatral de Tony Kushner, intitulada Anjos da América.
sobre as mortes pela SIDA nos Estados Unidos. A então chamada, vejam os senhores e senhoras, peste gay. Não é diferente da hostilidade que hoje testemunhamos em certas pessoas frente ao desconhecido, não é? É o homem que aparece na sua totalidade, dos seus instintos mais primitivos. Mas certamente a obra mais conhecida do final do século XX, o século que passou, sobre a peste, é provavelmente o ensaio sobre a cegueira de José Saramago, o conhecido escritor português que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e faleceu há pouco tempo. A obra descreve uma forma de cegueira chamada branca, que mata a população de uma cidade imaginária, tornando o homem, como dizia Hobbes, o lobo do homem. A tal cegueira é usada como metáfora da perda da luz da razão. Se vê a violência, a agressividade, os saques, o egoísmo, a morte do homem pelo homem, num momento de desespero e ameaça, não é? Essa obra foi adaptada pelo cineasta brasileiro Fernando Meirelles e filmada em grande parte em São Paulo. É curioso como o comportamento humano se repete. O ser humano parece não mudar muito com o tempo. Ele não faz uso de fato da experiência de sofrimento a que é acometido ao longo da história, sobretudo nas epidemias, nas pandemias. Nossas relações costumam ser monotonamente repetitivas e quase iguais. No seu ensaio clássico, A Doença como Metáfora, Susan Sontag, provavelmente uma das mais importantes críticas de literatura do século XX, revela que nas pandemias o homem costuma sempre atribuir a sua causa a fatores externos. Nunca é ele próprio o responsável, é sempre o outro, o que vem de fora. Na Idade Média, curiosamente, a peste também era culpa dos outros. Era culpa dos judeus, era culpa dos povos que invadiam cada uma das regiões europeias afetadas, por exemplo. Era sempre um elemento externo, o inimigo que vinha de fora. Em A Peste, de Albert Camus, não sei se os senhores e senhoras lembram, o padre Panelu, na missa, praguejava contra os infiéis, dizia que a peste era culpa daqueles que negavam Cristo. Em resumo, a literatura e a arte que segue as pandemias traz sempre seus indícios, seus códigos narrativos de ficção, mas carrega consigo muitas vezes a esperança de um homem melhor, ao menos para dar um sentido a essa terrível experiência humana. Escuto os sinos da igreja próximo de minha casa a tocar. Deve ser a esperança. Para Camus, paradoxalmente, trata-se do não sentido. Para ele é o caos, o absurdo da vida, o enfrentamento do homem com o imponderável, o incontrolável, o nosso terrível Moby Dick, que é a própria mãe natureza. Mas há sempre entre nós, ao menos em muitos de nós, a esperança. Camus vê essa esperança claramente no homem. Por exemplo, o personagem principal de A Peste, o Dr. Rieu, por exemplo, ele jamais deixa de cuidar de seus pacientes, dedicado, atencioso, afetivo, como muitos de nós médicos hoje durante a Covid-19. Camus não vê em Deus a responsabilidade por nosso destino, pois para ele nada é premeditado. Será então a generosidade humana, a empatia e também, e sobretudo, a ciência que poderá trazer luz a nossos desafios. Na peste, a esperança vem também quando é possível ter esperança de que o homem, o médico, trabalha em soluções médicas para essas questões. É a ciência, portanto, que será o instrumento ao homem de hoje, ao homem civilizado e culto de nosso tempo, pelo menos, não aos negacionistas. É ele que utilizará, ao menos, o seu tempo para fazer frente, através do intelecto e da ciência, a essa destruição pela pandemia. Com todas as tragédias vividas durante a Covid-19, eu dou meu testemunho de quase 4 décadas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos anticâncer, que eu nunca testemunhei a chegada de remédios ativos tão rapidamente como nessa pandemia. Houve aprovação em menos de um ano de várias vacinas ativas contra a Covid. Isso era impensável no passado. Então há um lado otimista nessa tragédia.
Eu não sei se as pessoas têm consciência que levamos séculos para controlar a varíola, lutamos décadas contra a pólio, contra a tuberculose, e em um ano de Covid tivemos disponibilizados para uso humano várias vacinas de eficácia inquestionável. E é, portanto, com otimismo que eu concluo. Não o otimismo de que o homem sairá melhor dessa tragédia. Quanto a isso eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que os egoístas continuarão iguais e os hoje generosos continuarão bons seres humanos. Na obra clássica de Alessandro Manzoni, Os Noivos, uma das mais lidas por estudantes italianos na escola e que virou até ópera, foi publicada na primeira metade do século XIX, o autor descreve um casalzinho de noivos, Renzo e Lucia, que desejam se casar, mas passam por 1000 peripécias, 1000 dificuldades. Isso no norte da Itália do início do século XVII, que era um período de dominação espanhola. Eu menciono essa obra pois ela descreve em detalhes a praga que atingiu Milão em torno de 1630. Esta peste era, como as outras, tida como sendo causada por forças externas, como dizia Sontag. No caso, as tropas austríacas invasoras, que eram descritos como soldados pestilentos e sujos. O que me parece mais lindo nesta obra, contudo, que também alude à peste, é que em dado momento cai sobre a cidade uma chuva torrencial. E esta chuva tem um caráter purificador. Ela é sentida como a limpeza daquela peste. Ela lavaria a cidade e as pessoas da sujeira da peste. Ela é vista, portanto, como a esperança de que a peste iria embora. Eu acho que essa é a mesma esperança de todos nós na Covid-19, que a peste vai embora. Muito obrigado.